Nessa aula nós vamos estudar uma das consequências que, do ponto de vista conceitual, talvez seja uma das mais importantes que se seguem à formulação do formalismo de Lagrange e das equações de Lagrange, que é o princípio de Hamilton. Para entender o princípio de Hamilton, nós precisamos antes estudar o método variacional, que é um método já antigo, surgiu antes do problema que se colocou Hamilton, né, e antes das equações de Lagrange, que procura encontrar funções que minimizam um certo valor integral. O problema clássico associado ao método variacional é o problema da braquistocrona, que foi proposto já ainda na época em que Newton, Leibniz e Bernoulli estavam vivos, e que consiste em descobrir qual é a trajetória de uma partícula que se movimenta sujeita a um campo gravitacional, né, tem a força-peso constante. Qual é a trajetória que a leva de um ponto A até um ponto B no menor tempo possível? Num espaço sem aceleração, a gente sabe que isso é uma linha reta. No caso da presença do campo gravitacional, isso já não é verdade, né? Se fosse uma linha reta, vamos supor que sai da origem e vai até esse ponto aqui, uma linha reta implica em que ele vai com uma aceleração constante, aumentando de velocidade, numa taxa constante até chegar aqui. Enquanto que se ele percorre uma outra curva, ele pode ganhar mais velocidade aqui no início e percorre essas distâncias num tempo menor e, portanto, chega antes. Então, para descobrir qual é o problema, né, é preciso escrever o tempo de percurso em função de x e y e da velocidade, né? Então, para esse problema, eu não vou derivar essa expressão aqui, mas o tempo é dado como integral em y, na verdade em x, está errado aqui, dessa expressão. Tá? Então, esse aqui é o cálculo do tempo. Não, desculpe, é dy mesmo, porque aparece aqui dx' dy. X' é a derivada, né? Então, o tempo depende da posição x e y e também da derivada de x em relação a y, a inclinação dessa curva. Isso está derivado nas notas de aula, eu não vou fazer isso aqui. Mas ele serve como uma introdução ao problema. Mais tarde nós vamos resolver o problema da braquistocrona completamente. Agora, esse problema aqui, embora tenha sido o primeiro, ele pode ser associado a um problema mais geral, que é, dada uma grandeza i, que é uma integral entre dois limites fixos, né, através de um caminho c qualquer, de uma função f de y e x, ao longo de um percurso ds, né, ao longo desse caminho, né, qual é o caminho que vai minimizar essa quantidade, né? O problema é idêntico a esse, só que colocado de forma mais geral, não é mais tempo e deslocamento que está envolvido, é uma função qualquer de grandezas quaisquer. Então, qual é o caminho C que minimiza I? Bom, a gente pode reinterpretar esse problema da seguinte forma. A gente tem I, a gente quer calcular a integral entre x0 e xf, que dão a posição inicial e final ao longo do eixo x. E a gente modifica essa função introduzindo, além de y e x, o y'. Por quê? A ideia é a seguinte, voltando aqui para esse problema da braquistocrona.
Vamos supor que o nosso chute inicial fosse de que é uma linha reta, aquilo que vai levar o menor tempo para ir de A até B, a trajetória que permite chegar até B no menor intervalo de tempo. Uma forma de a gente descobrir se isso é verdade é provocar pequenas modificações nessa reta, né, para perceber se o objeto vai chegar mais rápido ou mais lentamente até o ponto B. Então, a gente faz alterações na reta e verifica que não, é possível encontrar modificações que fazem encurtar o tempo de percurso. Agora, o que significa fazer essas alterações? Para cada ponto X, a gente tem uma altura Y, a gente pode mudar essa altura, colocar ela mais para cima, mais para baixo. Isso significa mudar a trajetória. E também a inclinação nesse ponto. E a altura e a inclinação são mudadas de forma independente. Então, y e y' deixam de ser variáveis dependentes e passam a ser independentes e servem como parâmetros para descrever aquela curva que nós estamos testando para verificar o menor tempo. Então, essa é a ideia de colocar o y' aqui, certo? O problema de achar o mínimo é encontrar ΔI igual a zero. Qual é a curva tal que, com pequenas modificações nos seus parâmetros, a variação seja zero. Isso aqui é parecido com o problema de achar o mínimo de uma função, né? Quando ΔF igual a zero. Um outro aspecto interessante é que isso aqui é uma equação integral, né? É uma grandeza integral dada pela integral de uma função e a gente quer que ΔY seja igual a zero. A gente pode até mudar isso aqui, calcular o gradiente de I, ou a derivada, nesse caso, em relação a x, e isso vira uma equação diferencial. Mas, ao contrário das equações diferenciais usuais, em que a gente quer encontrar a função que resolve aquela equação, aqui a gente já conhece a função e a gente quer escolher a trajetória, que é achar a trajetória que vai minimizar essa grandeza. Então, ela tem cara de equação diferencial, mas ela é interpretada de uma forma diferente. A função é conhecida, a gente quer encontrar quais são as variáveis, né, os parâmetros dessa função que vão torná-la um mínimo, né, um extremo um mínimo ou máximo, né, um extremo dessa grandeza. Então, nosso objetivo é calcular ΔI. ΔI é dado pela integral de ΔF. E ΔF, se a gente supõe novamente a analiticidade aqui, a gente supõe que a função é analítica, ΔF é dada por esses termos, né? Notem que aqui, alguém pode perguntar por que não tem a derivada em relação a x, já que f é derivada em relação, também em função de x, né? Porque aqui a gente varia, para cada valor de x, a gente varia a altura e a inclinação da curva. Então, x é fixo quando a gente faz essa variação. E, portanto, eu posso calcular, desprezar a derivada em relação a x, a derivada parcial em relação a x nesse caso. Substituindo isso nessa equação, a gente vai encontrar uma nova equação para ΔI que permite obter uma equação diferencial, sim, que vai levar a trajetória ótima. Antes disso, vamos notar o seguinte: esse ΔY', a gente escreve dessa forma, né? ΔY' é dy dx. E a gente inverte a ordem da derivada com a variação y. Então, isso aqui é uma coisa bem curiosa, né? A gente faz esse tipo de substituição e esse termo aqui vira esse termo ampliado aqui, porque quando eu substituo ΔY' por ΔF, ΔY', desculpe,
dy dx de delta y, que é o que está aqui, né? Quando eu faço essa substituição, eu vou ter uma derivada aqui. Alguma coisa, uma função, vezes a derivada de outra função. E aí eu uso a regra do produto, né? Se eu calculo a derivada desse termo todo, eu vou ter a derivada del f del y' vezes a derivada de delta y dx, que é o que eu tenho aqui, quando eu faço essa substituição. Mas aí eu vou ter também um termo a mais, segundo a regra da cadeia, que é a derivada em relação a x de del f del y' vezes o delta y. Então eu subtraio esse termo aqui, para que a igualdade permaneça válida. Então isso aqui é a regra da cadeia sendo aplicada aqui. Então eu substituo esse termo aqui nessa expressão e ΔF eu substituo aqui nessa integral. Com isso, eu chego nessa expressão que eu separei aqui em duas integrais. Uma que eu tenho esse termo que já estava aqui e esse que vai entrar, com sinal de menos. E no outro eu coloco essa derivada total aqui. Por que eu separei? Porque a derivada total integrada, né? Integral e derivada são operações inversas. Né? Então, isso aqui vai dar, né, essa integral dá exatamente o integrando calculado no ponto A e no ponto B. Isso aqui dá zero. Por que dá zero? Porque no ponto A e o ponto B são fixos. Eu sempre vou sair, não importa qual caminho que eu faça, sempre vou sair do ponto A e vou chegar até o ponto B. Então, delta y, nesses casos, é igual a zero. Nos extremos, delta y é igual a zero. Eu não vario os extremos. Então, isso aqui sempre vai ser zero. Tá certo? Então, com isso eu posso excluir esse termo dessa igualdade e a gente fica com delta y igual a integral entre os extremos x0 e xf dessa expressão aqui entre colchetes vezes o delta y que eu coloquei em evidência, porque ele aparece aqui e aqui, integrado em dx e isso tem que ser igual a zero. Agora, isso tem que ser igual a zero para qualquer valor de delta y. Então, a única forma de essa igualdade ser satisfeita, independente do valor do delta y, é que isso aqui seja igual a zero. Então, a gente chega nessa equação. A derivada parcial de f em relação a y menos a derivada em relação a x da derivada parcial de f em relação a y' é igual a zero. Isso aqui pode ser facilmente generalizado quando a gente tem mais variáveis. Então, em vez de ter só um y, eu tenho vários yi, né, com i indo de 1 até um n arbitrário, que é o número de variáveis da função. Então, eu posso generalizar essa equação para alguma coisa desse tipo e é muito fácil mostrar que isso é verdadeiro. E essas são as chamadas equações de Euler-Lagrange. O resultado dessa equação, né, onde f é conhecido, é y e y' em função de x, que vão ser um extremo daquela integral, né, que determina a grandeza i. Então, esse é o significado dessa equação. Né? Agora, vamos considerar o caso de interesse nosso aqui e fazer as seguintes modificações. Né? O x a gente vai chamar de t, vai considerar que x é o tempo. E as variáveis y e y' vão virar QI, que é a coordenada generalizada, e QI ponto, que é a derivada em relação ao tempo, já que x virou tempo. E também vamos dizer que o f vai ser um L de Q, esse Q é minúsculo, de QI, QI ponto e t, em vez de ser y, y' e x. Então, fizemos essas substituições, colocamos aqui na equação e a gente obtém essas equações, que são exatamente as equações de Lagrange que a gente obteve quando usamos o princípio de D'Alembert. Então, veja que as equações de Lagrange também mostram que a evolução do sistema minimiza uma certa grandeza. Hamilton, acho que foi o primeiro a perceber isso, por isso que o princípio leva o seu nome. Ele falou, existe uma grandeza S, que é calculada, definida, né, como a integral
do instante inicial até o instante final dessa função L, de Q, Q ponto e T. Aqui eu não coloquei os índices, mas esses Q e Q ponto indicam um conjunto de coordenadas QI, QI ponto, e do tempo, né? Tal que, integrado no tempo, o sistema físico evolui de modo a conservar ΔS, né? A minimizar, aliás, a variação S, né? Então, ΔS igual a zero. O que significa evolução do sistema físico? Significa encontrar Q de T e Q ponto de T. A posição em cada instante, a velocidade que o corpo tem em cada instante. Então, isso descreve completamente a evolução do sistema, né? Então, esse é o princípio de Hamilton. E ele sai aqui, naturalmente, aplicando o método variacional. É uma consequência direta do método variacional. E permite, então, definir essa grandeza, que vai ser muito importante, que é a ação. Ele não permite, esse princípio sozinho não permite descobrir o que é L. L é uma função qualquer, né? A gente só consegue determinar L através do princípio de D'Alembert. Então, se eu quero derivar toda a mecânica a partir do princípio de Hamilton, eu tenho que antes definir S como uma integral de L, e L tem que ser T menos V, e aí sim eu consigo obter toda a mecânica a partir desse princípio. No princípio de D'Alembert, a gente chega à conclusão de que L tem que ser igual a T menos V. Tá certo? Então, esse é o princípio de Hamilton, e o grande interesse dele, ele não leva nenhuma equação diferente, ele leva novamente as equações de Lagrange, mas o grande interesse é exatamente do ponto de vista conceitual, perceber que toda a mecânica newtoniana pode ser obtida como um princípio de mínima ação, né? Mínima ação porque é definida essa grandeza ação, e o sistema físico evolui de modo a minimizar essa ação, o que é garantido fazendo com que a variação ΔS seja igual a zero naquele caminho.